Dinâmica, aula 3, parte C. Ainda estamos falando sobre a segunda lei de Newton, porém, nesta aula, vamos enfatizar a relação entre a força resultante e o intervalo de tempo de aplicação desta força. Na tela, temos a expressão da segunda lei de Newton, onde força resultante é igual à massa do corpo vezes a sua aceleração. Sabemos que a aceleração é igual à variação de velocidade sobre o intervalo de tempo. Vamos substituir esta expressão no lugar da aceleração, tá? Então, observe que temos aqui uma multiplicação de frações, onde a massa pode ser escrita como sendo uma fração na qual o denominador é igual a 1. Multiplicamos numerador por numerador e multiplicamos denominador por denominador, chegando em uma expressão na qual a força resultante é igual ao produto da massa pela variação de velocidade, isso tudo dividido pelo intervalo de tempo. Agora vamos analisar uma situação na qual o produto massa por variação de velocidade é constante, tá certo? Então eu vou ter duas situações onde a massa é a mesma, a variação de velocidade é a mesma. Então, vamos lá. Observe que para conseguir que uma determinada massa sofra uma certa variação de velocidade, quanto maior o intervalo de tempo de aplicação da força, menor a intensidade da força resultante. Consequentemente, quanto menor o intervalo de tempo de aplicação da força, maior a intensidade da força resultante. Vejamos um exemplo, no qual uma pessoa de massa 75 kg está no interior de um veículo que tem velocidade inicial de 15 metros por segundo, o que equivale a 54 km por hora, para a gente ter uma ideia, e velocidade final de 0 metros por segundo, porque ele freia até parar. Esta variação de velocidade ocorre devido a uma frenagem, que por sua vez ocorre devido a uma colisão frontal contra um obstáculo rígido. Na tela ilustramos a pessoa, a velocidade da pessoa no instante em que se inicia a frenagem, que é a sua velocidade inicial, e a força resultante sobre a pessoa, que é aplicada pelo cinto de segurança. Sabemos que a força resultante pode ser calculada como a razão entre o produto da massa pela variação de velocidade, isso tudo dividido pelo intervalo de tempo de aplicação da força. Vamos calcular a intensidade dessa força considerando dois valores para o intervalo de tempo. Na primeira situação, o tempo de frenagem é de 0,1 segundo e na segunda situação, o tempo de frenagem é de 0,2 segundo. Vamos considerar para este exemplo que o sentido positivo é para a esquerda. Logo, tudo que apontar para a esquerda é positivo e tudo que apontar para a direita é negativo. Então, no primeiro caso, temos a massa de 75 kg vezes a variação de velocidade, que é 0 metros por segundo, velocidade final, menos 15 metros por segundo, velocidade inicial. Isso tudo dividido por 0,1. Logo, a força resultante apresenta valor de menos 11.250 newtons. Esse sinal negativo é simplesmente porque a força está apontando para a esquerda, tá? Mas o módulo aí é de 11.250 newtons. Para o segundo caso, o produto da massa pela variação de velocidade é o mesmo que no primeiro caso, 75 vezes 0 menos 15. Porém, agora o intervalo de tempo é maior, é igual a 0,2 segundos. Então a gente aumentou o intervalo de tempo de aplicação da força, vamos ver o que acontece. Neste caso, a força resultante é de menos 5.625 newtons, quer dizer, o módulo da força é de 5.625 newtons. E aqui, com os cálculos, podemos mais uma vez observar que um maior intervalo de tempo de aplicação da força implica em uma menor intensidade da força. Isso para produzir a mesma variação de velocidade em uma mesma massa. Agora vamos comentar sobre a importância da deformação do veículo durante a colisão. Então, inicialmente o veículo se move ao encontro do obstáculo rígido com a velocidade de 54 km por hora, que é o padrão que a gente está usando, que é o padrão de alguns testes de segurança veicular que eu encontrei na internet. Então essa é a velocidade do veículo no instante da colisão. Durante a colisão, a frente do veículo sofre uma grande deformação, que eu estou ilustrando aqui. Porém, o veículo é projetado para que a região na qual estão as pessoas não seja afetada. Essa região é chamada de área de sobrevivência, tá? E qual a importância, então, da deformação? É devido a essa deformação que o tempo de frenagem do veículo é aumentado, em comparação a uma colisão com menor deformação, chegando a esse valor de 0,2 segundos,
que é um valor que eu encontrei, está em algumas páginas especializadas nesse tipo de teste de segurança, conforme falei há pouco tempo. Logo, o objetivo da deformação é exatamente aumentar o tempo de frenagem, diminuindo a intensidade da força aplicada sobre as pessoas no interior do veículo, consequentemente diminuindo também as chances de danos à saúde dessas pessoas. Uma conclusão importante vem da razão entre o módulo da força resultante sobre a pessoa e o peso da pessoa. Esse resultado, neste exemplo que a gente está calculando aqui, que a gente está resolvendo, esse resultado é igual a 7,5. Isso significa que o cinto de segurança faz uma força sobre a pessoa que é 7,5 vezes o peso da pessoa. Cara, isso é muita coisa. E um detalhe, esse 7,5 vezes independe de qual peso que a gente usou. Se for uma pessoa de 60 kg, o cinto de segurança, nestas condições de frenagem, vai ter que fazer uma força 7,5 vezes o peso dessa pessoa, tá certo? Então isso é muita coisa e alguém não conseguiria se segurar no banco, se segurar na direção, se segurar no painel, numa situação desse tipo. Agora eu vou mostrar, pessoal, uma outra situação com dados que eu obtive fuçando aqui na internet. Então, são dados com uma boa aproximação com a realidade. Vamos considerar um veículo que trafega uma velocidade de 18 km por hora quando colide contra um obstáculo rígido, tá? Que pode ser outro veículo, um poste, uma parede, qualquer outra coisa. Neste exemplo, uma pessoa com cinto de segurança está levando uma criança no colo, porém a criança está sem cinto de segurança. Vamos considerar que a criança tem massa 20 kg. A velocidade inicial do veículo é de 5 metros por segundo, porque convertemos a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Sua velocidade final é de 0 metro por segundo ao final do processo de frenagem. E o intervalo de tempo de frenagem é de 160 milissegundos, que é a mesma coisa que 0,16 segundos. Com estas informações, vou calcular a força resultante que precisa ser aplicada sobre a criança para que ela tenha a mesma taxa de frenagem que o veículo. Obtemos uma força de módulo 625 newtons. E essa é a força que precisa ser aplicada sobre a criança para que ela freie juntamente com o veículo sem colidir com o banco da frente. Porém, como a criança está sem cinto de segurança, essa força precisa ser aplicada pela pessoa. E esta força, pessoal, para a gente ter uma ideia do que isso significa, equivale a sustentar verticalmente um corpo de massa 63,8 kg. Eu usei aqui o G igual a 9,8 newtons por quilograma para ser o mais realista possível. Então, este valor é 3,12 vezes o peso da criança. Porém, em uma situação real, embora isso possa não parecer muito, a pessoa teria que fazer esta força contraindo seus músculos em 0,16 segundos. Ou seja, não vai conseguir segurar uma criança em uma situação como essa. Logo, a conclusão lógica é que nunca, jamais, em tempo algum, se deve levar uma criança no colo em um carro em movimento. O correto e seguro é usar a cadeirinha apropriada com o cinto de segurança afivelado.